Olá, meus alunos. Eu recebi uma dúvida em relação à transformação de temperatura nas diferentes escalas. Sabemos que temos a escala Celsius, que essa é a utilizada oficialmente no Brasil, mas em outros países também é muito utilizada a Fahrenheit e também tem a Kelvin. Primeiro vamos aprender como transformar a temperatura Fahrenheit para Celsius. A fórmula é a seguinte: temperatura Celsius sobre 5, né, dividido para 5, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, dividido por 9. Aqui você percebe que tem duas frações, então é uma proporção. Então, sobre a proporção, você vai ter que saber dessa regrinha de multiplicação entre os extremos e entre os meios. Observem os termos. O A e o D são os extremos e o C e o B são os meios. Muita gente conhece essa regra por a regra da borboleta. Ó. É um X. Multiplica esse por esse e esse por esse. Isso vai significar o quê? Que A vezes o D é igual ao B vezes o C, certo? Essa é a propriedade que a gente vai precisar para resolver essa fórmula. Então, vamos lá. Por exemplo, eu gostaria de saber 40 graus Fahrenheit corresponde a quantos graus se eu transformar essa temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, vamos usar a fórmula. Temperatura Celsius sobre 5 será igual. Qual é a temperatura Fahrenheit? 40. Então, aqui no lugar do TF, vou colocar o 40. Menos 32, dividido para 9. Você repete aqui, temperatura Celsius sobre 5 é igual. 40 menos 32, 8, sobre 9. Agora, eu vou aplicar essa regra aqui. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. 5 vezes 8 é igual temperatura em Celsius vezes 9. 5 vezes 8, 40. Temperatura Celsius vezes 9. Quando eu tenho na expressão numérica uma variável, que eu não sei quanto é esse número aqui, que corresponde à temperatura em Celsius, eu vou fazer o quê? Ela está multiplicando aqui, eu vou passar esse 9 para o outro membro. Quando eu transfiro o 9 que estava multiplicando para o outro membro, ele vai da forma inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu aqui achando que estou na sala de aula, querendo que vocês respondam, né? Mas é o costume. Então, vamos passar o 9 para cá, vai ficar 40 dividido para 9, igual temperatura Celsius. 40 não é um número divisível, não é uma divisão exata por 9, mas você vai conseguir um valor aproximado. Você pode calcular 40 dividido por 9, vamos ver quanto vai dar. Eu sei que 9 vezes 4 é 36, vai sobrar 4, você vai colocar uma vírgula e aqui vai ficar 40 novamente. Então, 9, vou botar o 4 novamente, 9 vezes 4, 36, e vai sempre sobrar 4. Aqui já é um valor aproximado dessa temperatura que eu queria descobrir. Então, 40 graus Fahrenheit é igual a 4,4 graus Celsius. Certo? Assim que eu consigo transformar de Fahrenheit para Celsius.